Olá, minhas filhas, sejam muito bem-vindas ao nosso Clube Borda Fia de janeiro 2025. O nosso tema desse mês vai ser um quadrinho para você colocar aí na sua casa, no seu escritório, né, para decorar, mas também para te lembrar com uma frase motivacional, para te lembrar que o seu passado até pode ter marcas, mas o seu futuro está intacto. Então, é uma frase motivacional. Eu fiz essa estampa aqui, né? Eu imprimi nessa versão menor para que eu pudesse mostrar aqui todo o risco para você. Porém, aí na apostila do Clube Borda Fia, o risco vai estar no tamanho original, que é o tamanho que nós vamos bordar. Eu já comecei o meu bordado, e aí, antes de te explicar tudo que eu tô fazendo aqui e te ensinar o passo a passo, eu quero também te dizer que o meu vai ser num formato quadrado, porque eu quero colocar numa moldura quadrada. Porém, se você quiser usar esse risco em um bastidor redondo, o que você vai fazer é alongar aqui, então, os cabos, tá? Para que você possa colocar num formato redondo, né? Você vai alongar aqui alguns dos cabinhos dessas folhas e aí você vai conseguir, então, trabalhar com o seu risco em um formato redondo. Aqui no meu caso também, o que eu estou bordando, eu não vou bordar essa frase, porque o que eu estou bordando vai ser um porta-maternidade. Então, quero também aqui te mostrar que existe também a opção de você pegar todos esses elementos aqui e transformar em um porta-maternidade ou em um porta-aliança. Você pode aí fazer uma frase motivacional, você pode trocar a frase. Essas letras vão ser bordadas em ponto haste, então eu vou te ensinar como bordar em ponto haste. Você também pode bordar em ponto atrás, se você achar melhor, se você gostar mais da textura do ponto atrás. O que eu quero principalmente ensinar vocês aqui nesse clube é como bordar as flores, porque você já deve ter visto aí que nós temos para cada raminho um tipo de flor diferente, um tipo de folha diferente. Então, eu vou te ensinar a bordar cada uma dessas folhas, flores, e nós teremos bastante textura. Então, temos texturas diferentes, vou ter mistura também de pedraria, e aí eu quero te mostrar como você pode, então, transformar aí o seu quadrinho com texturas, com mistura de materiais, para você criar o seu quadro motivacional ou também o seu quadro para você colocar na sua porta de casa, né? Escrever o número aí da sua casa, do seu apartamento. Você pode usar aqui como eu tô usando para ser um porta-maternidade. Enfim, use e abuse aí da sua criatividade. O meu risco aqui tá bem rabiscadinho, o tamanho original, porque eu fui colocando as cores de linhas e pontos que eu vou usar, mas você vai ter aí o seu guia organizadinho com tudo isso bonitinho para você poder utilizar e também o risco no tamanho original para você riscar aí o seu projeto. Então, nós vamos começar eu vou te mostrar um pouco do que eu já fiz aqui, que é o que eu vou te ensinar, que é fazer o nosso ponto cheio com um super relevo. Então, vou te ensinar a preparar aqui os pontos que vão por baixo para depois a gente criar esse super relevo, que você pode ver aqui, ó, que ele é um relevo bem altinho, tá? É um super relevo mesmo. Então, vou te ensinar a fazer esse ponto cheio com relevo. Vou te ensinar a fazer o ponto cheio clássico pra gente fazer essa pétala. Então, deixei aqui uma pétala para eu fazer com você e depois você vai repetir todas as outras iguais. Vamos fazer esse tipo de raminho aqui. Vamos fazer as folhas mais pontudas. Aqui, como eu falei, eu vou misturar pedraria com o bordado, então nós temos nó francês e pedraria. E nós vamos ter aqui, que eu ainda não comecei a bordar, vou ensinar vocês em aula a fazer uma flor, né? A gente tem aqui uma rosa que nós vamos fazer com um ponto com relevo e temos aqui também as outras duas flores que nós vamos ensinar nas próximas aulas. Bom, eu vou já começar pelo ponto que é o mais simples, que é o nosso ponto partido para fazer esse ramo da minha primeira flor, que é
a nossa margarida branca aqui. Então, eu vou começar com uma agulha de número 9, 2 fios e vou fazer ponto partido. A cor de linha que eu tô utilizando é a 3364, que é esse verde. Já fiz o nó lá no meu avesso, né, pra eu começar. E eu gosto de trabalhar o ponto partido, partindo do avesso para o direito. Porque assim eu tenho uma economia de linha e também vou ter menos textura no meu ponto e corro menos risco de enrugar o meu tecido, do ponto ficar apertado e enrugando. Porque quando eu trabalho esse ponto partido pelo direito, né, então do direito para o avesso, eu acabo tendo uma quantidade grande de linha no direito e no avesso. Dessa forma aqui, eu vou ter uma quantidade de linha maior aqui do lado direito, mas o meu avesso vai ter só alguns pontinhos retos lá. Então, vou ter uma quantidade menor de linha e isso facilita e ajuda para que o meu tecido não enrugue. Claro que também a tensão dos fios, né, não puxar demais o ponto também vai ser muito importante, vai colaborar para que não enrugue. Bom, o cabinho você vai fazer com o ponto partido, como eu estou fazendo aqui. Mas agora, eu vou deixar aqui esse cabinho, porque você vai seguir com ele até lá o final. E eu quero te mostrar como é que eu vou fazer a folha, tá? Porque a mesma repetição que eu fizer aqui nessa folha, você vai repetir para todas as outras. Então, você pode continuar o cabinho e ir até lá o final e fazer a folha, e depois vir descendo fazendo as outras. Ou pode fazer como eu tô fazendo aqui, que eu vou partir já para essa folha, depois eu dou continuidade pro cabo. Eu vou sempre trabalhar o contorno primeiro do meu risco, quando eu estou fazendo esse tipo de folha em ponto partido. Eu sempre vou trabalhar primeiro o contorno, porque vai me ajudar a deixar um contorno mais delimitado, mais preciso, e assim eu sei o que vou poder trabalhar de linha dentro da minha folha. Isso também vai ajudar a deixar essa minha folha mais pontuda, tá? Então, sempre vou fazer o contorno. Vou finalizar esse ponto entrando com a agulha onde o ponto termina ali. Partindo esse último ponto. E agora, ó, eu vou para a parte do outro lado. Eu não vou começar lá na pontinha, mas eu vou começar mais embaixo e vou entrar aqui por baixo dos pontos que eu fiz, um pouco antes da ponta. Isso vai deixar a minha ponta bem fininha. Finalizado o meu contorno, agora eu preciso preencher esse espaço aqui. Então, eu vou começar aqui na pontinha e vou continuar aqui o meu ponto partido. Provavelmente, 2 carreiras vai ser o suficiente para cobrir todo esse espaço que ainda tem tecido ali. Como a minha ponta já está bem preenchida, eu não vou até ela na pontinha de novo, não. Eu só vou até onde eu vejo que tem tecido aparecendo. E a mesma coisa é para a próxima carreira, eu não vou até lá na ponta. Vou sair com ela mais ou menos aqui no meio e vou entrar meio que debaixo dos pontos ali para esconder. E vou partir o meu ponto
em direção à parte de baixo para poder finalizar essa primeira folha. Vou partir esse último ponto que eu fiz, para ele não ficar ali comprido. E vou descer com a agulha quase que no mesmo buraco ali. Pronto. Feito isso, eu já posso partir para a próxima folha e fazer todo o contorno da próxima folha. E assim, eu vou repetir esse processo aqui em todas as minhas folhas, em todo o caule, com o ponto partido. E aí, eu vou primeiro fazer todo o cabo, né, antes de fazer as nossas pétalas. Somente aqui no botão, que vocês estão vendo aqui do lado, é que eu vou fazer primeiro as pétalas para depois fazer o meu botão. Então, eu vou aqui finalizar essa linha e vou arrematar e colocar uma nova linha para eu poder fazer aqui esse botão junto com vocês. Eu não comecei pelo botão, deveria ter começado, né? Justamente para começar pela parte mais simples, porque ali no botão eu vou fazer ponto cheio. Então, como o ponto cheio é um ponto que requer já um pouquinho mais de atenção, eu quis começar pelo ponto partido, que é um ponto mais simples. Finalizo a pontinha, como eu ensinei, e recomeço mais embaixo para a ponta ficar bem fininha. O tamanho do ponto é mais ou menos uns 3 milímetros, tá? De 3 a 4 milímetros. Porque a gente vai partir ele e ele fica com o tamanho ideal. Terminei a folha, eu volto aqui pro meu cabinho. E como eu falei, você pode seguir o cabo, fazer a folha lá da ponta e depois fazer as outras, como você preferir, ou você pode ir fazendo as folhas e depois até chegar lá na ponta. Eu vou aqui começar essa folha, porque a minha linha já está terminando, e aí assim eu posso arrematar e já recomeçar com uma outra linha para fazer ali o botão lá embaixo. Vou arrematar, e aqui, como essa peça vai ser emoldurada, né? Ela não vai ficar num bastidor esticadinha, eu vou colocar ela numa moldura quadrada. Eu quero evitar o máximo possível de nós. Então, onde dá pra eu não fazer nós, eu vou fazer o acabamento sem fazer nó. Isso porque o nó, ele vai me causar um volume ali. Então, vou fazer, ó, 2 nozinhos bem pequenos mesmo. E eu vou dar alguns pontinhos aqui por baixo, porque depois isso daqui vai ser tudo coberto. Então, eu vou com a minha linha e vou voltar. Antes de cortar, porque depois isso daqui vai ser tampado. E aí, eu evito ficar aqueles nozão grosseiro aqui no meu avesso, fica mais fácil de tampar. Até porque a gente já tem aqui, ó, na nossa flor, vai ter um certo volumezinho. Então, vou trocar a linha para eu poder fazer aqui o meu botãozinho junto com você. Aqui dá pra perceber, ó, que tá um pouquinho enrugadinho.
Mas não tô me preocupando com isso, porque a hora que eu passar esse bordado antes de colocar na moldura e a hora que eu for colar também ele, né, na moldura, tudo isso daqui vai se ajeitar. Então, ó, fiz um nozinho bem pequeno. Vou começar aqui no meio do meu botão, para que esse nó fique aqui de baixo. Vou dar um micro pontinho aqui. E vou começar a fazer o meu ponto cheio, ó. Vou fazer a lateral. Depois, eu vou fazer o ponto central. Sempre voltando ali no mesmo buraco. E agora, eu vou, então, começar a preencher as laterais. E aí, eu não vou voltar no mesmo buraco, eu vou enfiar meio que por baixo aqui, ó. Eu vou abrir aqui esse ponto e venho com a minha agulha meio que por baixo. Dessa forma, eu não acumulo um monte de ponto ali no mesmo buraco. Agora sim, eu vou fazer voltando no eixo central ali, porque eu quero preencher sem deixar marca, né? Agora, de novo, eu volto enfiando a minha agulha por baixo dos pontos. Aqui mais uma vez, enfiando por baixo dos pontos. E esse último que tá mais ao centro, que eu vou passar por cima de tudo, que assim ele dá um acabamento. Pronto, feito esse acabamento aqui, agora a gente continua aqui fazendo o nosso ponto partido. Finalizo aqui, agora é arrematar, terminar as duas folhas e a gente já pode, então, começar a fazer a nossa flor. Finalizado, então, o raminho aqui, agora nós vamos começar a fazer as nossas pétalas, tá? Tô com 2 fios, a linha é a Blank, que é a linha branca da DMC, agulha de número 9 ou 12. Aqui você vai fazer, então, ponto atrás, um ponto atrás grande por dentro da pétala, então não é em cima do risco, é por dentro do risco. E eu vou fazer esse contorno da minha pétala. Esse é o primeiro passo. Não precisa ser muito preciso, muito certinho, até porque nós vamos cobrir isso tudo aqui é só para dar volume para nossa pétala. E agora, o que eu vou fazer é, eu vou vir aqui, ó, aonde a minha curva começa e aonde a minha curva termina, e vou do lá, em cima desse ponto atrás que eu já fiz mesmo, eu vou fazer um ponto rococó. Então, vou entrar aqui. Vou sair aqui desse lado, porque eu vou contornar ali o redondo ali, a parte redonda da minha pétala. Eu vou fazer aproximadamente aqui umas 14 voltas. Vou contando que assim é mais fácil, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 voltas vai dar pra eu colocar aqui. Eu vou colocar 15, vai. Pra eu colocar ali e fazer esse contorno. Então, aqui eu faço esse contorninho
desço. Já criou ali um volume e um arredondado, mas para que fique bem certinho, eu vou, então, fazer uns pontos prendendo esse rococó, sempre pro lado de dentro do meu risco, tá? Então, eu vou sempre pelo lado de dentro do risco prender esse meu rococó aqui, para ele dar o volume da ponta e ficar mais alto ali na ponta. Fiz 3 pontinhos aqui para prender esse rococó, arredondando ali. Vou consertar essa pontinha aqui do final, que ela não tá me agradando muito. Então, vou fazer um ponto aqui para prender melhor. E agora, eu vou fazer pontos para dar volume aqui nesse miolo. Então, eu vou fazer pontos retos para poder trazer mais volume para esse miolo. Eu não aperto esses pontos, eu deixo eles sempre mais folgados. Vou fazer pontos também na horizontal. O importante é criar aqui um certo volume. Pra gente começar a fazer o preenchimento. Pronto, criei esse volume. Então, a gente tem aqui já 2 pétalas preparadas para começar o preenchimento. Para fazer o preenchimento, eu vou usar uma nova técnica. Na verdade, não é uma técnica tão nova assim, mas é uma técnica utilizada no bordado de alta costura, que eu vou usar uma agulha mais grossa para ser o meu apoio. E eu vou começar fazendo a pétala do meio. Então, eu vou pegar uma agulha de número 5 e ela vai me servir como apoio, para eu alinhar esses fios e eles ficarem bem certinhos, não ficarem torcidos na hora que eu depositar ele no meu tecido aqui. Deixa eu só arrumar o meu suporte para ele não ficar se movendo. Pronto, vamos lá. Eu vou fazer o meu primeiro ponto, eu não vou até lá embaixo, eu vou aqui, ó, numa metade. Não numa metade, eu vou quase lá embaixo, mas eu vou deixar uns milímetros antes. E com o olho da minha agulha, ó, eu vou aqui ajeitar esses fios, alinhar eles para que eles fiquem um do lado do outro sem torcer e para que eles se deposite aqui, ó, ficando retinho sem torcer. Meu próximo ponto vai sair aqui do lado e eu vou repetir descendo um pouquinho mais a minha agulha ali embaixo. Agora, eu vou dar uma folguinha ali e vou vir pra minha lateral aqui, pra eu fazer um outro ponto. E esse, eu já vou até lá embaixo, porque eu quero fazer a cobertura da lateral. Então, eu seguro ali os pontos retinhos, ó, e entrego pro tecido eles bem retinhos. Vou trabalhar essa lateral entrando aqui com os meus pontos quase que no mesmo ponto ali, perto do miolo. E assim, ó, eu posso até misturar, mexer com a minha agulha dessa forma para alinhar esses pontos, ó. Eu entrego esse ponto. Agora, eu vou voltar aqui para eu cobrir essa metade da minha pétala. Então, eu vou sempre entrar aqui por cima dos pontos que eu já fiz, bem próximo ao meu miolo.
Tô chegando bem próximo do meio agora e vou fazer sempre agora voltando perto do meu miolo, porque agora eu vou dar acabamento para essa metade da minha pétala. Metade da pétala pronta, agora eu vou fazer a outra metade, onde eu vou sair aqui do lado e vou entrar com a agulha antes do miolo, para eu fazer a primeira camada de cobertura ali. Vou para a próxima pétala e vou descer um pouquinho mais embaixo. Ajeitando os fios. Pronto. Meu fio tá muito curto, então preciso trocar a minha linha. Percebe que tá enrugando um pouquinho, mas isso aqui na hora que eu for colocar na minha moldura, eu vou colar direitinho, então não vai ficar aparente esse enrugo aqui do tecido. Isso porque nós estamos trabalhando um volume muito grande de linha, tanto no direito quanto do avesso. E aí, aqui, eu não vou precisar encher de nós aqui, não. Eu vou fazer um nozinho simples. E vou agora enfiar a minha agulha aqui, ó, no meu avesso. E vou passar pra lá e pra cá, pra que essa linha fique bem presa e bem segura. Posso cortar, que aqui não vai desmanchar, e também não tô preocupando em trabalhar nós, porque essa peça não vai ser lavada. Ela vai ficar lá como um quadro. Se for lavado, você vai ter que fazer mais pontos ali no avesso. Mas também não recomendo esse tipo de volume todo para uma peça de roupa que você vai precisar lavar muitas vezes, porque vai sim, à medida que você for lavando, ainda que você lave na mão, vai acabar deformando ali os pontos, eles não vão ficar tão bonitos, tão volumosos e tão no lugar igual tá esse daqui. Para você trabalhar esse ponto numa peça de roupa, as pétalas teriam que ser mais curtas, tá? Pétalas menores, que aí a linha não iria sair do lugar. Não vou começar com nó na ponta, porque eu não quero volume, eu só vou fazer alguns pontinhos aqui, ó, pra prender esse fio. Então, eu tô segurando o meu fio lá no avesso, vou deixar só uma pontinha lá, pra ela não passar, e eu vou dar um pontinho aqui. Opa, escapuliu, puxei de uma vez e foi. Então, tem uma pontinha ali que eu tô segurando, vou fazer um ponto. Vou fazer um segundo ponto, sem puxar demais o meu fio. Agora sim, eu vou voltar para aquele meu contorno. Então, eu vou afastar e vou para a extremidade, para eu poder fazer aqui aqueles pontos que vão preencher a lateral. Ajeito o meu fio para ele não torcer, ó. Torcer, eu vou voltar aqui, vou ajeitar, vou segurar com o meu dedo esse fio dessa forma que ele não tá torcido. E vou entregando pro tecido sem deixar ele torcer. Vou fazer os pontos sempre bem próximo do meu miolo agora, porque eu já tô fazendo o acabamento da lateral.
E agora, eu vou finalizar com os pontos aqui por cima, que é pra terminar de preencher essa lateral da pétala. E aqui, se você perceber que ficou algum ponto imperfeito, você pode vir por cima e fazendo pontos para cobrir tudo, para deixar tudo certinho, alinhadinho. Então, eu vou fazer mais um aqui no meio para preencher tudo. E mais um aqui nessa lateral. Para preencher uma falha que tá me incomodando ali. Pronto, e assim tá pronta a nossa pétala com super relevo, tá? Você vai repetir esse processo em todas as outras pétalas, então você pode ver aqui, ó, que tem um bastante relevo, né? Vai repetir esse processo em todas as outras pétalas. Se você fizer e não gostar, desmancha, refaça, porque as primeiras não ficam bonitas. Eu precisei fazer umas 3 antes de fazer a minha primeira, que foi essa. E se você perceber, essa daqui, perto dessa daqui, que foi a última que eu fiz, a diferença delas, né? Essa foi a minha primeira, essa foi a minha segunda, essa é a minha terceira e essa é a minha quarta pétala. Isso porque eu já tinha feito outras 3. Então, somando as outras 3, essa foi a minha 7ª pétala. E na 7ª pétala é que ficou bem perfeitinho os pontos, né? Então, faça e repita o mesmo processo nessas outras pétalas. E aqui embaixo, no nosso botão, o mesmo processo, né? Você vai repetir, você vai fazer primeiro a pétala que está por baixo e depois você vai fazer a pétala que está por cima. E aí, a gente passa, então, para nossa próxima flor, que é de ponto cheio, mas sem relevo. Depois de finalizar todas as pétalas, nós vamos fazer o miolo, agulha de número 9, 2 fios na minha agulha. A cor é 3821, que é esse amarelinho. E nós vamos fazer nó francês com 2 voltas na agulha. Então, vou dar 2 voltinhas e vou enfiar. Eu gosto de primeiro fazer o contorno, porque assim eu vou deixar o meu miolo mais redondo, né? Então, eu faço o contorno e depois preencho o que tiver faltando no meio. Vou fazer um último pontinho aqui pra completar o contorno do miolo. E aí, você pode perceber que ele fica bem redondinho, porque eu defini o que era contorno, agora eu faço o meu preenchimento. Eu acho que vai dar uns 3 pontos aqui, porque não é que tem um espaço muito grande, né? Então, 3 pontinhos aqui vai ser suficiente para preencher esse miolo. Pronto, finalizei, vou arrematar e nós vamos começar, então, a nossa flor amarela aqui, porque é com a mesma linha. Então, a mesma linha, a mesma agulha, a gente vai começar o preenchimento dessa flor. Eu começo com um nozinho bem simples aqui no meio da minha pétala. Vou fazer um ponto para prender esse nó ali no meio. E vou começar, ó, eu vou trabalhar com linhas guias, tá? Então, eu vou fazer uma linha guia aqui no meio. E vou depois trabalhando outras linhas guias pra gente fazer o preenchimento por completo. Então, eu vou começar por essa do meio. Eu vou continuar usando a agulha mais grossa pra me dar um apoio, pra deixar o meu ponto cheio bem certinho,
os fios alinhados, retinhos, entregues aqui no tecido, porque isso vai deixar com que o seu ponto cheio fique mais bonito. Vou agora, ó, para minha segunda linha guia e vou fazer chegando ali próximo do meu miolo. Vou ajeitar aqui os meus fios para eles entregarem no tecido os pontos abertos, sem torcer o fio aberto. Vou para minha terceira linha, perceba que eu tô indo sempre até lá no miolo. Ó, ajeito aqui, para não ter nenhuma torção. Vou para minha quarta linha aqui. Deixa eu prender aqui melhor o meu bastidor, porque tá se soltando. Firminho, agora vamos continuar. Minha quarta linha vai até aqui, perto do miolo, e é um ponto reto, porque ele tá na metade da pétala. E agora eu vou vir para a lateral aqui, fazer mais uma linha, que vai ser a minha guia. Pronto, agora eu preciso preencher esses espaços. Mas se eu preencher esses espaços voltando com a minha agulha lá na minha base aqui, eu vou acabar tendo um acúmulo de pontos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a agulha aqui e não vou até lá na pontinha não, ó. Eu vou entrar entre os pontos um pouquinho antes. Vou sempre ajeitar com a outra agulha para que os pontos fiquem retinhos. E vou fazendo esse contorno, preenchendo onde tá faltando. Claro que um ponto ou outro eu vou pôr por cima, para que cubra aquele acabamento ali e fique preenchido de forma igual, tá? Então, aqui, ó, o ponto que eu acabei de colocar preencheu e deixou uniforme o meu preenchimento. Vou fazer um ponto por cima novamente, para deixar o preenchimento uniforme. Mais um ponto mais curto, escondido por baixo dos outros pontos. Meu fio já tá bem curtinho e eu vou fazer o arremate também, da mesma forma como eu ensinei na nossa margarida. A gente vai fazer um nozinho simples e depois vai fazer alguns pontos ali por baixo para segurar esse fio, né, para ele não escapulir e para que não fique aquele nó acumulado no meu avesso ali, deixando grosseiro. Então, dessa forma eu faço um acabamento bonito, que não vai se soltar. Vou, então, trocar o fio da minha agulha e vou prosseguir aqui fazendo a outra parte da pétala, a outra metade da minha pétala, né? Ainda ficou um pontinho ali sem fazer, eu vou começar aqui no meio, fazendo um ponto, e vou preencher esse último pedacinho aqui que ficou ainda aparecendo o tecido. Pronto. E agora é só repetir esse mesmo processo na outra metade da pétala. Eu começo pelo meio,
Posso começar mais curtinho também, não é um problema, porque depois os outros pontos vão vir por cima e vão tampar, tá? Então, vou mostrar aqui, ó, que as nossas linhas guias também podem ser mais curtas, que não vai alterar. Vou fazer uma outra linha guia mais curta. E depois, quando eu for fazer a segunda camada de pontos, eu faço bem próximo ao miolo. Não é nenhum problema. Então, vou fazer de duas formas diferentes para você ver que o importante é você não fazer todos os pontos ali embaixo, que a gente tem aquela parte ali mais estreita e lá em cima mais largo. Então, a gente precisa fazer pontos mais curtos, porque senão fica um acúmulo de linhas ali perto do miolo. Então, agora sim, ó, eu vou fazer todos os meus pontos indo até em direção ao miolo. E vou fazer um último ponto aqui para finalizar, então, a minha pétala. Pronto, último ponto feito, finalizado, vou arrematar e aí a gente vai, então, começar agora fazer esses raminhos aqui, né, que vai dar essa sombra aqui no miolo, deixando mais escuro, com a cor 976, um fio na agulha de número 12. Então, já tô aqui com o meu fio, com o nozinho, e eu vou começar, ó, aqui na minha pétala, fazendo já um ponto. É um ponto reto, a gente vai dar alguma distância entre um e outro, porque a gente não quer também que eles fiquem ali todos coladinhos, então, eu vou fazer eles bem, com tamanhos diferentes, né, bem desiguais. Um mais curto, um mais longo, um mediano, dando uma distância ali de alguns milímetros entre um ponto e o outro, porque ele é só para dar uma sombra aqui perto desse miolo da minha flor. São aqueles raiozinhos mais escuros perto do miolo. Por isso, eu tô trabalhando com fiozinho só, vou fazer mais um aqui nessa outra pétala, que eu achei que ficou meio um buraco ali, né? E pronto, aqui agora é arrematar pra gente, então, fazer o miolo, tá? Vou fazer aqui alguns pontinhos por baixo, mesma coisa. A gente tem bastante ponto aqui pra poder passar essa linha pra lá e pra cá. E não vai desmanchar, porque tá bem seguro. Agora, nós vamos colocar a linha na agulha. A cor é esse marrom, o 434. Vou colocar 2 fios na agulha de número 9. Vou fazer aqui o meu nó na ponta pra gente começar. Corto o excesso pra não ficar com o avesso bagunçado. E a mesma coisa, vamos fazer nó francês com 2 voltas na agulha. Eu vou fazer primeiro o contorno.
Então, não vou estender essa aula aqui, né? Mas você vai fazer o contorno com o nó francês, depois vai cobrir todo o preenchimento. Aqui, eu tô colocando 2 fios, mas eu vi que na florzinha de baixo, eu coloquei 4 fios. Eu acho que eu vou desmanchar e vou refazer com 4 fios, porque eu acho que vai ficar com um acabamento melhor, vai ter mais volume. Então, vou desmanchar esse pedacinho que eu já fiz, vou colocar 4 fios, 2 voltas na agulha e vou fazer todo o preenchimento aqui, porque assim eu vou ter mais volume na minha flor, né, no meu miolo. E como o meu preenchimento já foi um preenchimento de ponto cheio sem volume, né, o ponto cheio tradicional, eu vou ter um volume ali no meu miolo sobressaindo. E aí, nós vamos fazer as folhas agora e o cabo, que nós vamos utilizar 4 fios também, a cor da linha é a 3051. Nessa folha, eu vou fazer o ponto pé de galinha, a cor da linha é a 3051, que é esse verde mais musgo. Eu tô com a agulha de número 7, com 4 fios, e eu vou começar fazendo essa folha, e depois eu vou passar aqui para a parte do caulezinho, e eu vou te mostrar aqui como que eu fiz. Eu fiz ponto atrás, só que eu fiz pontos bem grandes, ó, mais ou menos 4 milímetros, que seria mais ou menos o tamanho aqui dos meus pontos do pé de galinha também. Então, eu vou começar ó, fazendo o ponto central. E depois eu faço os pontos laterais. Eu não sigo uma sequência, não, tá? Eu posso fazer do lado esquerdo primeiro e depois fazer do lado direito, ou vice-versa, porque essa ordem não vai mudar aqui. A única coisa que eu preciso manter é o meu ponto central ser sempre o primeiro. Depois, os lados não faz diferença. Agora, eu vou começar pelo lado direito e vou fazer primeiro o lado direito para você ver que não vai fazer diferença alguma. É importante também a gente fazer os pontos entrando todos no mesmo buraquinho, tá? Percebe que aqui, ó, estão todos os pontos no mesmo buraquinho, porque isso ajuda a deixar o ponto mais uniforme e mais bonito. Terminei a folha, eu já posso começar aqui, daqui da parte de baixo, o meu caulezinho. Mas como eu já tinha feito esse pedaço aqui, eu voltei a minha agulha pra cá pra eu te mostrar dando andamento. Então, do mesmo jeito que eu fizer nesse pedaço, você vai fazer em todo o caule. É o ponto atrás, porém aqui eu estou fazendo ele com um tamanho de aproximadamente 4 milímetros. Mas é o mesmo ponto atrás, com a mesma quantidade de fios que eu usei pra fazer as folhas. Então, eu tô com 4 fios, agulha de número 7. E pra que o seu caulezinho fique certinho, volte sempre com a agulha no buraquinho do ponto anterior, bem preciso, porque isso vai deixar que fique bem retinho, não fique torto. Pronto, finalizei então as 2 primeiras flores aqui do nosso risco, né? Tô aqui finalizado a primeira, que é a margarida, depois a gente tem essa segunda. Agora, nós vamos passar para essa terceira aqui, que é esse raminho com nozinhos francês, com miçangas. Se você quiser, você pode pôr só os nozinhos franceses ou pôr só as miçangas. Aqui eu quis fazer uma mistura dos dois. Então, primeiro a gente vai fazer a parte verde, que é os raminhos, para depois a gente fazer as florzinhas. Vamos usar a linha agora 3012, que é esse verde musgo, um pouco mais amarelado, mais claro também. Vou colocar 2 fios na agulha de número 9 e já venho começar aqui com você. Vou começar então nessa ponta, e aonde tem essas pontinhas aqui, ó, mais curtas, eu vou fazer ponto reto, porque não faz sentido eu fazer ponto atrás, sendo que vai dar só 2 pontinhos. Então, pra gente agilizar o nosso bordado também, simplificar, a gente faz ponto reto nessas pontinhas. E onde eu tenho cabinhos maiores, aí sim eu vou fazer o ponto atrás, que faz mais sentido.
Então, aqui eu vou fazer um pontinho atrás, pequeno, pra emendar ali com o cabo maior e vou voltar aqui pra minha base pra eu fazer ponto atrás em toda a extensão do cabo. Aqui também, nesse cabinho maior, eu vou fazer um pontinho menor, como se eu estivesse ligando, e depois eu faço um ponto reto para simular ali aquela pontinha, como nós fizemos nas outras pontas. Do lado de cá, como já é um cabinho menor, eu vou fazer somente um ponto reto aqui. E já vou ligar ao caule. Pronto, você vai repetir esse mesmo processo aqui em todos os outros raminhos. Eu não vou fazer aqui com você, porque já deu pra passar a ideia, né? Você vai repetir em todos os outros raminhos, com a mesma quantidade de fio e com a mesma agulha. Você vai dar andamento ali. E agora, com a agulha de número 9, a cor é a 402 da DMC. Esse tom mais pêssego. Eu vou colocar 4 fios na agulha. Eu já coloquei 4 fios na minha agulha. Tô trabalhando com a agulha de número 7, porque a miçanga que eu vou utilizar aqui, ela é uma miçanga que tem um furinho um pouco maior e ela passa sem muita dificuldade nessa agulha de número 7. Mas se a sua miçanga for uma miçanga com um furinho um pouquinho menor, você vai ter que usar a agulha de número 9. Dá pra passar 2 fios, dobrar e trabalhar como 4 fios tranquilamente. Talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, né, pra passar a linha na agulha, mas é possível. Você também pode trabalhar só com as miçangas ou só com o nó francês, como eu falei. Aqui eu optei por fazer uma mistura e eu vou te ensinar então agora como é que eu vou fazer isso. 4 fios, né? Eu vou fazer 3 voltas da minha linha na agulha pra ficar um nozinho um pouco maior. E aqui, o que que eu fiz? Em algumas das minhas florzinhas, eu coloquei ali 2 nozinhos franceses e a terceira bolinha sendo uma miçanga, tá? Você pode, como eu falei, fazer essa mistura, ou se preferir fazer só nó francês ou só a miçanga. Aqui eu não segui uma regra, não, tá? Eu fui variando bastante, então, onde chegava ali a hora que eu queria colocar a miçanga, eu vinha, adicionava a miçanga na minha linha e colocava ela ali, fazia um pontinho reto. Depois já passava pro próximo, já vou começar com a miçanga, ó, pegando a miçanga aqui, levo ela até lá embaixo. Se você não tem muita experiência, você pode medir ali o tamanho do ponto que você vai precisar fazer. Então, eu vou medir um pouquinho e dou aquela distância para fazer o ponto e a miçanga ficar ali no lugar sem ficar se virando. Então, mesmo tendo ali marcado no risco essas bolinhas, né? Eu não segui muito bem o que tava no risco, não. Então, tem alguns lugares que tá marcado só uma bolinha e eu coloquei 2. Foi bem intencional mesmo, para que eu pudesse colocar mais miçangas no meu bordado, tivesse uma mescla maior. Aqui a mesma coisa, tá marcado só uma e eu vou fazer um nó francês e vou colocar uma miçanguinha também. A miçanga que eu escolhi é um tomzinho de pêssego que combina bem com esse tom da minha linha. Aqui, ó, eu não vou passar diretamente daqui pra cá, não.
eu vou vir meio que por baixo ali no avesso e vou costurar esses pontos para não ficar um ponto tão esticado ali no meu avesso reto. Porque tem uma certa distância e eu acho que fica melhor visualmente se eu fizer isso. Aqui também eu fiz isso, ó, daqui pra cá eu passei por baixo. Porque assim eu não vou ter aquela sombra da minha linha aqui, ó. Faço mais um pontinho aqui e vou também colocar mais uma miçanguinha aqui, para dar mais um charme. E pronto. De um raminho para o outro, você vai precisar arrematar, para não ficar aquela linha comprida lá no avesso, causando uma sombra do lado direito. Então, aqui eu vou arrematar, vou finalizar essa parte. Vou vir terminar os outros raminhos para eu fazer as outras florzinhas que falta. Esse raminho não tem florzinhas, então é somente nesse e nesse. E aí a gente vai para a próxima etapa, que eu vou gravar uma segunda aula. Então, nessa aula a gente encerra com essa primeira parte, onde a gente vai fazer essas 3 flores. E na segunda aula a gente vai fazer as outras 3 que estão faltando aqui no risco. E vou te ensinar também a fazer o ponto haste no seu bordado, para você fazer as letras, tá? O meu, como eu falei, é um porta-maternidade, então eu já tenho aqui, ó, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Eu já tenho aqui o nome da bebê, já está bordado uma parte. Então, foi feito todo o preenchimento com o ponto haste, mas eu vou ensinar vocês na próxima aula, e aí eu vou te mostrar como é que eu faço através dessa parte aqui do G que ainda está sem fazer. Eu sempre que eu faço o ponto haste, eu começo fazendo o contorno para depois fazer o preenchimento. E é isso que eu vou mostrar para vocês na nossa próxima aula, tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente continua fazendo as nossas flores, né? Por enquanto, finalize todas essas 3 flores. E para a próxima aula, a gente vai fazer mais outras 3 flores aqui. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não é uma assinante do Clube Borda Fia, faça a sua assinatura, o link tá aqui abaixo para você fazer a sua assinatura. Todo mês nós temos um risco novo com a videoaula e tem um risco extra para você praticar, para você treinar, e cada risco sempre dentro de uma temática diferente, para que a gente possa explorar as variedades que o bordado livre nos permite fazer. É isso a nossa aula, espero que vocês tenham gostado do tema desse mês. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem bem e vem bordar com a Fia. Tchau, tchau!